Sim, amados irmãos, estamos começando mais um programa na Rádio Renascer HD. Antes eu quero dizer aos irmãos que este programa é transmitido ao Brasil e ao mundo inteiro. Meu nome se chama Ubiraci da Silva Santos Alves, evangélico da Assembleia de Deus, Campo Tirirical, área 43, meu pastor Samuel Gomes. O objetivo deste programa é mostrar para os irmãos e amigos a verdadeira morte de Pedro. Como foi que Pedro morreu, segundo o próprio Jesus foi quem falou. Eu quero mostrar para os irmãos que a morte de Pedro é ao contrário do que a gente ouve falar, que eu já ouvi muitas vezes falar. Mas antes de eu chegar a esse assunto, eu quero falar um pouco a respeito deste personagem, Pedro, o discípulo mais ousado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus caminhando, diz lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18, à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos que estavam lançando a rede, porque eram pescadores, era Pedro e André, seu irmão. E Jesus convida eles, dizendo: vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles abandonaram a rede e seguiram. Daí começa Jesus, o seu ministério, com os seus discípulos. Depois ele escolheu mais outros discípulos para lhe acompanharem, para ser testemunho, servir testemunho da sua obra aqui na terra. Amados irmãos, perdão, irmãos, probleminha aqui. Certo, irmãos. Aí Jesus começou a falar, a ensinar os seus discípulos e começou a fazer a sua obra para que eles pudessem servir de testemunho, para que nós pudéssemos hoje saber o que Jesus fez, qual foi a finalidade de Jesus a este mundo. Aí Jesus, uma certa vez, diz em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, autorizou os seus discípulos que atravessassem no barco a outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E eles assim o fizeram. Jesus despede a multidão e a Bíblia diz que ele se achava sozinho no monte, orando. De lá ele pôde ver os seus discípulos em dificuldade para remar, como diz a Bíblia, porque o vento lhe era contrário. Só para os irmãos verem. Embora muitas vezes a gente fazendo o que Jesus está mandando, a vontade de Jesus, mas nunca o vento deixa de soprar ao contrário a gente, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, pela quarta vigília da madrugada, caminhou sobre o mar e foi até o encontro dos seus discípulos. Quando os discípulos olharam o vulto, a Bíblia diz que eles começaram a pensar que era um fantasma. E Jesus o tranquilizou dizendo: não temas, sou eu. Pedro, sempre Pedro, disse: Senhor, se és tu, então manda que eu vá até teu encontro. Jesus disse: pois bem, vem. Vejam bem, irmãos, Pedro já começou duvidando. Jesus já tinha dito que era ele. E Pedro disse: Senhor, se és tu. Eu quero até falar algo para os irmãos que eu já vi gente orar desse jeito. Dizendo para Deus: Senhor, se tu é Deus, tu faz isso assim. Irmãos, não ore desse jeito. Quero dar esse conselho para os irmãos. Não ore assim, não. Deus é Deus. Isso é oração de quem não crê. Isso é uma palavra de quem duvida. Não faça isso, não. Porque Deus é Deus. Vai direto ao assunto. Deus, eu quero que tu faça isso para mim, Senhor, porque eu sei que tu é Deus. Mas não ore desse jeito. E Pedro duvidou. Se tu é Deus, se és tu, então manda que eu vá até tu.
Jesus mandou que ele fosse. Quando Pedro viu o vento soprar forte contra ele, aí Pedro ficou com medo e começou a afundar. A Bíblia diz que Jesus pega na mão dele e disse: não temas, porque duvidas. Essa foi a primeira, a ousadia de Pedro. Agora vamos ver mais a história de Pedro. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Ali Jesus testa o conhecimento dos seus discípulos. Jesus, quando estava reunido com eles, fez uma pergunta a eles. No dizer dos homens, ou seja, no dizer do povo, que eles dizem que eu sou? Eu estou indo direto ao assunto. Aí eles responderam: Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou dos mortos. Ali havia uma divisão, ali havia uma incerteza entre eles. Aí Jesus transfere a pergunta para eles, para testar o conhecimento deles. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e disse: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Amado, essa é uma das maneiras para nós sermos bem-aventurados. É quando nós buscamos a revelação, o conhecimento diretamente de Deus. Ao contrário de muitos que, em vez de buscar o conhecimento diretamente de Deus, quer buscar o conhecimento através de pesquisas, disto, daquilo, irmãos. O nosso Deus é fiel e poderoso. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. A quem o Filho quiser se revelar. Esse é um segredo para a gente ter o conhecimento verdadeiramente de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 23 em diante, depois que Jesus, eu estou aqui, irmãos, mostrando a ousadia de Pedro, como sempre Pedro aparecia entre os discípulos, ele mais que se apresentava no momento que Jesus falava com eles, fazia pergunta para eles. E aqui Pedro mostrou algo que ele não sabia, nessa parte que eu vou falar. Depois de Jesus ter conversado com aquele jovem rico, aquele jovem que fazia a vontade de Deus, aquele jovem que não roubava, não matava, era obediente ao pai e à mãe, não adulterava, era um crente e fiel. Mas só que aquele não passou na prova da caridade. Quando Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Aí ele ficou triste, que era vender o que ele tinha e dar para os pobres. Aí Jesus disse: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus, como é impossível. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aquilo chamou a atenção daqueles discípulos de Jesus, inclusive Pedro. Lá no versículo 27, Pedro faz a pergunta a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Aí Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que quando o Filho do Homem vier na glória do Pai, se sentará no seu trono de glória, e vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tem deixado pai, mãe, propriedade, todas essas coisas por amor de mim, tem 100 vezes mais. Primeiro, eu quero falar só um pouco a respeito desse assunto aqui, irmãos. Primeiro, é como eu já falei no primeiro programa do Apocalipse, a parte 2. E falei também na parte 1. Só para vocês verem. Quando Israel vai ser julgado, e quem vai julgar Israel? Veja o que Jesus disse para Pedro: quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
na regeneração do mundo. Então Israel vai ser julgado logo que Jesus vier restaurar o seu reino aqui na terra, reinar aqui na terra, ter o seu milênio aqui na terra. E quem vai julgar Israel, Jesus disse que os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Aí ele disse que todo aquele que tem deixado pai, mãe, propriedade, terá 100 vezes mais. Eu quero dizer aos irmãos que isso aqui não é para o lado material. Eu já vi pessoas pregar isso aqui no lado material. Se fosse do lado material, depois que Jesus subiu ao céu, a Bíblia resistava, falava que Pedro tinha tido 100 barcos a mais, 100 redes a mais. Não, irmãos. 100 vezes mais ele se refere ao lado espiritual, a recompensa, que é 100 vezes maior do que um pai pode dar, é 100 vezes maior do que um irmão pode dar. A recompensa é 100 vezes maior do que uma alegria que pode ter de 100 barcos. É assim que é isso que Jesus estava se referindo. Lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 60, depois que Jesus acabou o seu discurso, a Bíblia diz que aqueles discípulos, muitos seus discípulos, começaram a censurar, a murmurar, dizendo que aquilo era muito duro. Só estou falando isso, irmão, para mostrar, primeiro, quem era Pedro, como Pedro era. Um personagem muito ousado. Era um personagem que sempre se apresentava primeiro. E aí, a Bíblia diz lá no versículo 66, que muitos dos seus discípulos, a partir daí, ele abandonaram, por causa dos discursos, dos ensinos de Jesus, que era muito duro. Eu não vou puxar muito esse assunto, mas eu só quero dizer uma coisa aos irmãos e amigos que me ouvem, principalmente os irmãos. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é dura contra o pecado, o pecador ele se sente ofendido. Quantos irmãos não têm abandonado a igreja por causa da pregação de pastor, de missionário, porque acha que aquele pastor está falando diretamente com ele? Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não faço isso. Jesus, vendo que aqueles discípulos tinham lhe abandonado, porque queriam viver na carne, ele não queria viver no espírito, mas na carne. Olha o que Jesus diz no versículo 63. Ele disse: a carne para nada serve, o espírito é que vivifica. As minhas palavras são espírito de vida. Ainda que as palavras de Jesus sejam duras, muitas vezes contra o pecado, ainda que o pastor, muitas vezes usado por Deus, prega duro contra a igreja, mas essas palavras são espírito, não é para a morte, mas é para a tua espiritualidade, é para te dar vida eterna, meu irmão. Nunca abandone a palavra, o trabalho do Senhor por causa de palavra dura de pastor, de missionário. Ele é o anjo de Deus da igreja. Aí no versículo 68, Jesus faz a pergunta: e vocês também vão me abandonar? Pedro, de novo: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 em diante, Jesus dá um aviso a Pedro. Pedro, isso assim mesmo: Simão, Simão, o diabo te pediu para te peneirar como um trigo, mas eu intercedi por ti. Olha, irmãos, por causa da ousadia de Pedro, o diabo tinha raiva de Pedro, não gostava de Pedro. O diabo queria agarrar Pedro, mas Jesus disse que intercedeu. Jesus disse para ele: quando tu te converteres, fortalece teus irmãos, ou seja, conta teus irmãos. Aí está uma prova de que por que Pedro negou Jesus. Pedro andava com Jesus, mas não era convertido. Eu creio que os discípulos só se converteram depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Todo mundo só é convertido verdadeiramente, irmãos, quando recebe o Espírito Santo. Enquanto ele não recebe, ele não é convertido. É por isso que facilmente muitos são pegos de surpresa pela cilada do inimigo. Outros abandonam o trabalho do Senhor. Agora, irmãos, eu vou chegar bem próximo já do que eu quero falar. Vou falar agora a respeito da terceira vez que Jesus, depois que ele morreu, a terceira vez que ele se manifestou aos seus discípulos, diz lá em João, no capítulo 21,
a partir do versículo 1. Me acompanhe. Vocês vão ouvir a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Vocês estão ouvindo. Vejam bem. A Bíblia diz que estava reunido Pedro, André, Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Ali estavam 7. Estavam reunidos, aí Pedro disse: eu vou pescar. Os discípulos disseram: nós vamos contigo. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 21 de João, que eles não pegaram nada à noite. No versículo 4 diz que Jesus, pela manhã, estava à beira da praia, mas eles não reconheceram. Aí Jesus faz uma pergunta a eles: filhos, tem alguma coisa, pescaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa de comer? Eles responderam: não pescamos nada, não temos nada. Aí Jesus disse a eles: lança a rede à direita do barco e achareis. Ali, irmãos, eles não tinham reconhecido Jesus, mas eles lançaram a rede por quê? Ora, a rede ainda estava no barco. A rede ainda não tinha desarrumado a rede, ainda não tinha lavado como aquela primeira vez, lá de Lucas, o capítulo 5, versículo 1 em diante. Aí, sabe como é a vida do pescador? Eu conto um pouco porque eu sou pescador. O pescador, quando ele vai pescar e não apanha nada, ele vem triste, ele quer trazer a comida daquilo que ele sobrevive. Quando ele não traz nada, ele vem triste, porque ele não traz nem para comer, imagina para vender, para comprar o que está faltando. Aí eles não tiveram dificuldade nenhuma. Aí lançaram a rede, quando foram puxar a rede cheia de peixe. A Bíblia diz no versículo 7 que o discípulo que Jesus amava disse para Pedro: é o mestre. Nessa hora ele reconheceu pelo volume da pescaria, pelo milagre que aconteceu. E ele disse a Pedro: é o mestre. A Bíblia diz que Pedro se vestiu, que ele estava despido, ele estava nu, e se lançou no mar. Pedro ali não quis mais saber de peixe, não quis mais saber de barco, de nada, para ir até Jesus. Irmãos, vejam bem, a vontade de estar junto de Jesus faz muitas vezes o homem, eu estou puxando agora na parte espiritual, enfrentar o mar, ou seja, não temer o mar, não temer a morte, não temer, como Pedro, não temeu o mar, não temeu morte, não pensou em morrer afogado, não. A vontade de Jesus falou mais alto, de estar perto de Jesus. Quantas pessoas não tem que enfrentar o perigo só porque está perto de Jesus, fazendo a obra dele? E assim Pedro fez. Diz a palavra de Deus que ele estava a distância de quase 200 côvados, eu não sei a distância que era, mas creio que não estava perto. Quando chegaram lá, Jesus já estava assando o peixinho, a brasa já tinha brasa, ele estava assando e tinha pão ao lado. Agora veja como Jesus era, irmãos. Vi no versículo 13 que Jesus pegou o pão e serviu a eles, pegou o peixe também, assim como fez com o peixe, mesmo depois de ressuscitado, continuou servindo. Diz no versículo 14 que essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou a eles depois de ter ressuscitado dos mortos. Agora no versículo 15, a Bíblia diz que depois de ter comida, Jesus faz a pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti, então aplacenta os meus cordeiros. Jesus torna a perguntar, fazer a mesma pergunta. Pedro torna a responder para ele. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus fez a pergunta pela terceira vez, Pedro entristeceu. Irmão, você sabe que eu lembro disso? Vocês lembram quando Pedro negou Jesus 3 vezes? A primeira vez, a segunda, a terceira vez também, quando o galo cantou, ele lembrou e entristeceu. Ali Jesus fez Pedro confessar 3 vezes que ele amava ele. Aí Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Só fazendo uma comparação aqui para os irmãos entenderem melhor. Veja bem, ali não estava o discípulo que Jesus amava. Por que Jesus não deu essa responsabilidade para aquele que ele amava? Irmãos, Jesus não coloca ninguém em cargo, né, espiritual que não ama ele.
E o que ama é que ele obedece. Por isso que ele e Pedro provava em tudo que ele amava mais do que os outros. Por isso que Jesus fez a primeira pergunta foi essa. Pedro, tu me ama mais do que estes? Pedro provava que amava Jesus. O que ama é que obedece, é como diz lá em João 14, 21. Aquele que tem meu mandamento e obedece, esse aqui me ama. Agora vejam bem. Agora eu vou entrar no assunto de que eu queria falar. No versículo 18 do capítulo 21 de João, Jesus disse a Pedro: quando tu eras mais jovem, em outra versão diz mais novo, tu te vestia a ti mesmo e andava onde querias. Mas quando tu tiveres idoso, tu estenderás as tuas mãos e outro te vestirá e te levará onde não queres ir. Ali, irmãos, Jesus estava falando do passado de Pedro, que ele tinha liberdade dele se vestir ele mesmo e ia onde ele queria, sem necessidade, sem precisar de ninguém para lhe agarrar em sua mão, para lhe levar, para lhe ajudar. Mas Jesus estava mostrando para ele que ele ia chegar ao ponto, ao nível dele não poder, quando ele tivesse velho, não poder se vestir, não poder ir aonde ele queria, e outro que ia levar ele, agarrado na mão dele. Ali Jesus estava mostrando que ele ia ficar tão velho a ponto de outro cuidar dele e ainda ia ser teimoso. Levar não queria com aqueles velhos teimosos. Que a gente está dizendo é fácil assim, vai para cá e não quer ir, é assim que foi. Aí veja o que diz o versículo 19. Jesus disse. A palavra de Deus disse que Jesus disse aquilo, estava dizendo para indicar com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. Velhinho, morte natural, ia morrer de velhice. Ao contrário do que eu já ouvi falar, eu estou falando o que está na Bíblia. Eu não estou falando o que eu penso. Eu não estou falando o que eu não pesquiso nada, eu estudo a Bíblia. Agora vejam bem. A Bíblia diz que Pedro, vendo o discípulo que Jesus amava o acompanhar, Pedro já sabia que ele ia morrer velhinho, que ele ia ficar velhinho a ponto de outro cuidar dele, ia morrer velhinho, glorificar Deus velhinho. Ele queria também saber da vida do outro, ele procura para Jesus: Senhor, e este, o que vai ser feito dele? Aí Jesus disse para ele: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, que te importa? Jesus faltou dizer assim: tu vai ficar, vou morrer velhinho, agora ele, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, não te importa, ele conta, tu segue-me. E com isso saiu logo o boato, a Bíblia diz que saiu o boato, no versículo 23, entre os irmãos, saiu logo o comentário, acrescentaram logo. E saiu desde o passado essa história da pessoa aumentar as coisas, né, irmãos? Que aquele discípulo não ia morrer, mas a parte B disse, Jesus não disse que ele não ia morrer, disse que se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Amados, eu estou dizendo isso aqui porque eu já vi muitos pregadores dizer que Pedro morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno. Eu estou dizendo isso aqui para os irmãos saberem que isso que eles pregam é mentira. Mas o que eu estou falando é verdade, que eu estou mostrando pela Bíblia que tipo de morte Pedro glorificou a Deus. A própria palavra de Deus diz que Jesus estava indicando que tipo de morte Pedro glorificou a Deus. Velhinho. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi muitas pregações ao contrário do que diz a Bíblia. Eu já vi pregação de alguém pregar e dizer que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, tinha, segundo os pesquisadores, tinha 4 dedos de água, foi suficiente para que Faraó morresse e seu exército. E a Bíblia desmente, dizendo que eles atravessaram de pé enxuto. Eu estou dizendo isso porque eu já vi pregações, muitas pregações, pregadores dizer que no dia de Pentecostes tinha 120 pessoas. E a Bíblia desmente. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 15, que Pedro, como era o líder, claro que era ele deu uma reunião para escolher outro discípulo, outro apóstolo no lugar de Judas que se perdeu.
E o escritor não diz que tinha 120 pessoas, não dá por certo. Ele diz que tinha umas 120 pessoas. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: se cumprindo o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem está falando a verdade? É o mentiroso que disse que tinha 4 dedos de água, ou é a palavra de Deus que disse que estava aqui atravessado pé enxuto? E que eles foram mortos porque o mar que cobriu eles depois que atravessaram? Que Moisés tocou com o cajado e o mar cobriu eles, matou, afogou eles. Quem está falando a verdade? É o que disse que só tinha 120 pessoas? Ou é aquele que não é a palavra de Deus que diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar? Quem está falando a verdade? É quem disse que Pedro morreu pendurado na cruz, cabeça para baixo, ou é Jesus que disse que Pedro ia morrer velhinho, indicou que ele ia morrer velhinho, de morte natural, ia morrer de velhice, a ponto de ninguém nem puder cuidar dele, outro que ia cuidar dele. Amados, tome cuidado com vocês hoje. Vejam bem, o ensino errado tira a pessoa do reino de Deus. O ensino errado tira a pessoa do reino dos céus. Vou mostrar isso pela Bíblia para vocês agora. Eu estou vindo aqui mandado por Deus para me falar essas coisas, para que os irmãos possam ouvir e possam passar essa mensagem para os outros irmãos. Primeiro, talvez você pode até estar pensando assim: ah, mas irmão Biraci, quem falou foi certo irmão, esse assim que tem nome formado em teologia, mas se ele falar o que está ao contrário da Bíblia, ele está mentindo. Se você honra por causa disso, veja bem, olha a pergunta que Jesus faz para você. Lá em João, no capítulo 5, versículo 44, Jesus procura assim: como vocês dizem que creem em mim, vocês que buscam a honra um do outro e não buscam que vem só de Deus? Eu disse para vocês que quem ensina essas coisas não entra no reino de Deus, e quem acredita também não entra. Eu vou mostrar pela Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 52, Jesus diz assim: ai de vocês, intérpretes da lei, vocês tomaram a chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam para entrar. Olha bem, vocês não entraram e impediram os que estavam para entrar. Jesus está se referindo àqueles que morreram, que inventaram essas coisas, não entraram, e os que estavam para entrar é aqueles que creram, acreditaram. Meu irmão, para a gente ver a glória de Deus, irmão, só existe uma maneira, que Jesus disse: crê somente, que tu verás a glória de Deus. Impedir os que estavam para entrar. Ele não está se referindo a esses que estão vivos, não, que estão ouvindo esse programa. Porque os que estão ouvindo pode ainda que já sabia, achava que era verdade, mas pode agora saber que não é, estão sabendo agora que não é verdade essas histórias que eu estou falando aqui, que não está na Bíblia. Verdade é o que está na Bíblia. Jesus disse que passa os céus e a terra, mas não passa um traço no jogo que ele falou. É por isso que a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês estão sabendo agora, estão conhecendo. Olha o que diz a palavra de Deus, o conselho que Jesus, que a palavra de Deus dá. Lá em 2 João, no versículo 10 e 11, diz assim: se alguém vier até vós e não trouxer esta doutrina, esta aqui, ó, a doutrina da Bíblia, a doutrina bíblica, se não trouxer esta doutrina, não receba em vossa casa. Diz assim mesmo, isto é, não leva essas pessoas para sua casa. E nem saudeis. Olha aí, irmãos, presta atenção, nem saudeis. Rapaz, Senhor, meu irmão, não faça isso. A Bíblia diz que até de saudar a gente faz parte das obras malignas. Amados, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Assim como diz lá em João, no capítulo 3, versículo 34, que o enviado de Deus, ele fala a palavra de Deus. Diz em João, no capítulo 3, versículo 34, o enviado de Deus, ele fala a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele ensina aquilo que vem de Deus. Não é ensinar coisas que não estão na Bíblia, que não está na Bíblia, distorcendo a Bíblia e jogando fermento dentro da igreja, desviando a fé dos irmãos. Não faça isso. É por isso que eu disse a vocês e peço a vocês, envia esse vídeo, compartilha para os irmãos, não deixa que os nossos irmãos pereçam por falta de conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu não queria falar desse negócio aqui, mas eu estou aqui mandado por Deus, eu não vou nem dizer para vocês como foi, mas eu vou falar. Eu estava na minha casa,
Quando uma irmã que nem da minha igreja é, e disse, eu estava triste por causa dessas coisas que eu via. Quando ela chegou e disse para mim, eu só vim trazer uma mensagem do Senhor para ti. Assim diz o Senhor, fala a minha palavra, prega a minha palavra. Não te calas, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Aí, semana passada eu estava triste de novo, na dúvida, eu falo ou não falo. Quando o Senhor disse para mim, lê em Felemon, eu nem sabia quem Felemon era. Felemon era cooperador, só tem um capítulo, como eu sou cooperador também. O que me chamou a atenção é o versículo 7. Pois, irmãos, por favor, envia esse vídeo para nossos irmãos, compartilhe de um para outro. Aqui vocês estão ouvindo, é a sã doutrina, aqui não tem fermento. Aqui não tem ninguém que me acuse, não, mas isso aí está errado, eu estou falando que está na Bíblia. A Bíblia ela é irrepreensível. Jesus diz em João no capítulo 7, no versículo 18, que aquele que fala o que o Pai falou, diz assim, meus, esse é digno de fé. Em outra versão diz, é digno de aceitação e nele não há injustiça nenhuma. Eu estou falando isso porque eu fico triste quando eu ouço essas coisas dentro da igreja. E eu sei que é mentira. A Bíblia diz que que é espiritual conhece todas as coisas. E de ninguém é conhecido. A Bíblia diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensina. A unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. Nós temos um responsável nos ensinar, é o Espírito Santo de Deus. Jesus diz em João 14, 26, quando o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviar em meu nome, a quem ele enviar, vos ensinará todas as coisas. É ele que é responsável. E se você vê uma coisa dessa que não está na Bíblia, não acredite, meu irmão, não siga. Porque Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego, que ambos caem na mesma vala, no mesmo abismo. Pois faça isso. Eu vim aqui para isso, para mostrar aos irmãos que isso aí não é verdade, essas coisas que vocês ouvem. Essa história de Pedro morrendo em cruz, pendurado de cabeça para baixo, é mentira. Isso é coisa maligna. Essa história que diz que tinha 4 dedos de água é mentira. Essa história que era só 120 pessoas que tinha no dia de Pentecostes é mentira. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que se cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos. O que está falando a verdade? É quem criou essa mentira? É quem disse isso? Ou é a palavra de Deus? Eu faço como Josué. Ou vocês creem no que diz os historiadores, pesquisadores, teólogos, ou vocês creem no que diz a palavra de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E aqui eu vou me despedir, agradecendo a audiência de vocês. E peço, não esqueça de se inscrever no programa. Se inscreva no programa, porque no próximo sábado eu vou ensinar aqui um bom exemplo que aquela mulher pecadora nos deu. Um exemplo para você colher, meu irmão, frutos de bênçãos na sua vida. Ela nos deu esse exemplo. Se inscreva no programa e envie esse vídeo para os outros irmãos, para que eles possam compartilhar um com o outro. Não deixe que nossos irmãos pereçam por falta de conhecimento, irmão. Como a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Não faça isso. Ajuda seu irmão. Resgate seu irmão desses fermentos. Por isso que Jesus advertiu, guardai-vos do fermento dos fariseus. Por isso que ele disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, fizemos muito teu nome, pregando, profetizando. Ele vai dizer abertamente, não vos conheço. É por causa disso. Porque, irmão, se eu não falar o que está na Bíblia, a Bíblia ela é completa, a Bíblia ela não falta um traço, um jota, para que possa edificar. Não, tem histórias reais. Mas para edificar você não existe nada se não for a própria palavra de Deus. Jesus disse, santificar na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que santifica, é você crer somente em Deus, é crer somente no que está na Bíblia, é caminhar somente pelo que diz a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos aqui, nós temos na igreja o Espírito Santo em primeiro lugar, para nos ensinar, e segundo, os nossos pastores, que eles são os anjos da igreja. Dentro da palavra, ouçam ele, obedeça. Nunca se volte contra o seu pastor também, como eu falei agora naquela história que ele disse que ia abandonar Jesus, quando ele usar palavras duras contra você, porque ele é o anjo, ele é o mensageiro de Deus. Muitas vezes Deus quer falar contigo, ele usa o pastor para falar, pregar, entregar mensagem, e você pensa que ele é porque sabe a tua vida, mas não sabe não, quem sabe a tua vida é Deus. Deus quem conhece a tua vida como, né, ele conhece a minha de nós todos. E eu agradeço a vocês, e peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a cada um de vocês que ouvirem este programa e que vocês não se preocupem em dizer, porque se eu enviar meu dirigente, meu pastor, não façam isso não. Vocês
A Bíblia diz que quem agradar os homens desagrada a Deus. Vocês são servos de Deus. Vocês vão enviar a sã doutrina, é a palavra de Deus para os irmãos, para que apague esse fermento da vida, da mente deles. Aqui o que eu falei, eu tenho comprovação bíblica. Agora, se eu não tivesse, eu não falava, porque eu não tenho coragem de falar uma palavra que vem de mim. Ou então que eu acho, eu penso, não. Jesus disse a tua palavra sim, sim, não, não. E eu agradeço, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.